Olá meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. O meu nome é Miguel e eu tenho uma palavra profética para a sua vida que está em Marcos 5,3, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Eu quero aqui relatar para você o investimento pesado que Satanás, que quer dizer adversário, ele faz sobre as almas. Ele investe pesado. Esse homem, ele morava em Gadara. Gadara era considerada pelos judeus uma cidade impura, porque criava animais impuros, os porcos. O inimigo de sua alma projeta sobre ele uma legião, e ele passa a ser impuro. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Por qualquer vilarejo, por qualquer cidade que a legião romana passava, era destruição total. Era total caos, ela era irresistível, incontrolável. E aqueles que sobreviviam eram levados cativos. Ela era composta de infantaria, cavalaria, incendiários, homens com espadas, escudos, lanças, flecheiros. Ela era irresistível. Isso para você ter uma base. Como que é uma alma, uma vida ter uma legião dentro dela? Dá para você perceber o investimento de Satanás. Ele investe pesado para aprisionar a vida e a alma e fazer com que ela nunca conheça o projeto, o propósito de Deus para a sua vida, para que ela nunca tenha um encontro com Cristo. E desta forma, a sociedade daquela cidade, Gadara, vê esse homem agora com uma legião, mudou o seu comportamento. Ele passa a ser agressivo e perigoso para a sociedade. A sociedade resolve o excluir. Então, vai até a sua casa, tira ele do seio da sua família e leva ele para um lugar muito longe. O cemitério ficava muito longe da cidade. Leva ele para um cemitério, um lugar mais impuro ainda. Prestou atenção como que o inimigo da nossa alma, ele investe pesado para escravizar nossa alma? Ele morava em uma cidade impura. O inimigo projetou sobre ele uma legião, ele ficou impuro. E ainda assim, ele conduz este homem para um cemitério, um lugar mais impuro ainda. Olha o investimento do inimigo de nossa alma. Aquele homem era capacho de Satanás. Ele era cavalo dos demônios. E ele tinha perdido o amor próprio por si, porque ele se feria com pedras, relata a Bíblia. Ele andava nu. Ele andava urrando de um lado para o outro. Ele andava louco, desvairado. Ele era fora de si. E o inimigo, então, decretou a sua derrota. Decretou a sua frustração. O isolando, colocando ele bem longe da sociedade. Por isso que diz em Salmo 142:7, tira a minha alma da prisão para que eu louve o seu nome. Por isso que está relatado em Mateus 25:43, a parte B. Estive doente e enfermo, não fosse me ver. Cristo está falando de uma prisão física. Mas eu estou conjecturando. E colocando como uma prisão espiritual. Você já visitou uma pessoa presa espiritualmente, que anda angustiada, com depressão, que tem sentimentos de suicídio, que é bipolar, que um dia está bem, o outro dia não está bem, que não fala coisa com coisa? Você já visitou uma alma que é presa pelo inimigo? O investimento do inimigo nas almas é pesado. Ele investiu na vida desse homem. Ele queria que esse homem nunca conhecesse o projeto de Deus para a sua vida. O investimento dele foi muito pesado. Mas eu quero falar do investimento de Cristo, que é muito maior, porque uma alma vale mais do que o mundo. Eu estou lendo aqui Marcos 5 e Marcos 4. Está relatado que ele diz para os discípulos, passemos para o outro lado
da margem. Sabemos que houve uma grande tempestade, sabemos que os discípulos se comportam de uma forma imatura, mas não é esta a mensagem desta noite. O que eu quero dizer para você é que Cristo, ele encara a fúria da tempestade, porque dentro da sua onisciência, ele já tinha visto este homem sofrendo. Ele tinha visto esse homem nos sepulcros. Ele tinha visto esse homem amarrado. Ele tinha visto esse homem se ferindo com pedras. Ele tinha visto esse homem alucinado. Esse homem aterrorizado, atormentado, não vivia, ele vegetava. Então ele encara a fúria da tempestade. Ele vai de encontro a uma alma, chegando até no cemitério. Ele se depara com aquele ambiente. Os mortos eram jogados lá e enterrados. O cemitério ficava muito longe. Ele se depara com aquele cenário de corpos jogados no chão, muitos em decomposição, outros defuntos frescos. E ali naquele momento, então, ele encara a fúria daquela legião. E ali a história desse homem vai começar a mudar, porque a legião aterrorizava ele. Só que quando a legião vê Cristo, o autor da vida, ela se prostra. Que tenho eu contigo, Jesus de Nazareno? Vieste atormentar antes do tempo? A legião atormentava aquele homem, mas quando Jesus chega naquele território, a legião passa a ser atormentada pelo Cristo. Dá para você compreender? Jesus, ele dá um grande valor em uma alma. Ele encara a fúria da tempestade, ele encara a fúria da legião, ele sai de um lugar agitado, entra num lugar mais agitado ainda, tudo porque uma alma, ela vale mais do que o mundo. Ele amansa aquela legião. E nesse momento nós sabemos que a vida desse homem vai mudar. Que a vida desse homem vai ter outro rumo, outro trajeto. A legião se rende a ele. Porque está escrito em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós sabemos que Jesus faz a obra na vida desse homem. Se você ler um pouquinho mais à frente, você vai ver que esse homem, ele está assentado aos pés de Jesus. Jesus devolve a ele a dignidade. Ele não está mais correndo de um lado para o outro. Ele não está mais confuso. Ele não está mais falando coisa com coisa. Ele não está mais agitado, perturbado. Ele está dialogando. Ele está conversando. Ele foi restabelecido. Ele tem ciência de quem é ele agora. Ele passa a ter novamente amor próprio. Ele agora conhece o amor de Cristo. Dá para você compreender? Assentado aos pés de Jesus. Toda a sociedade de Gadara vai lá e vê esse testemunho. Dá para você compreender? E o que mais? Vê também esse homem vestido. Leia o texto. Ele andava nu. Então Jesus restitui a ele o pudor. Andava nu, não tinha amor por si próprio, não respeitava as pessoas. Andava de qualquer jeito, esculhambado, maltrapilho, urrando, gritando, desesperado, alucinado, desvairado, descontrolado. Não tinha bons hábitos. Estava excluído da sociedade. Jesus restitui o pudor a ele. A Bíblia está relatando que ele estava vestido. Era outra pessoa. Ele está dialogando. Ele é novamente integrado à sociedade. Ele é uma pessoa normal. As pessoas veem aquilo e se espantam. Dá para você compreender? E também você pode ler um pouco mais à frente que ele estava em perfeito juízo. Jesus restitui a ele a sanidade mental. Ele não é mais aquela pessoa perturbada. Se era chamado de louco, ele não é louco mais. Oh, é biruta, não é biruta mais não. Ah, ele tem esquizofrenia, não é esquizofrênico mais não. Ah, ele é debilóide, não é debilóide mais não. É fraco da cabeça, é retardado mental, não. Jesus restitui a sanidade mental dele, está falando como uma pessoa normal. Como eu já falei, foi integrado novamente à sociedade. Ele tem diálogo, ele tem conversa, ele troca ideias, ele está no meio das pessoas, ele é normal.
Ele está realmente aos pés de Jesus, e Jesus restitui a ele a dignidade. Ele está vestido, Jesus restitui a ele o pudor, e ele está agora em perfeito juízo. Jesus restitui a ele a sanidade mental. Ele está inteirado novamente à sociedade. Quero dizer para você que a prova da conversão é a mudança. Por isso que diz em Atos 16:2, e davam um bom testemunho dele os irmãos de Listra e Derbe. Isso aí é respeito, né, de um cristão. Mas só que esta obra pode acontecer na sua vida se você permitir somente. Como está em Apocalipse 3:20. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo. Jesus é educado por excelência. Ele não entra na sua vida se você não permitir. Ele entrou nesse território, está dizendo o texto aqui. Esse território hostil, de mortos, de cadáveres. E aquele homem, ele permite que Jesus faça a obra na vida dele. Você tem que permitir também, porque senão ele não faz, sendo educado por excelência. Qual é o seu território e o meu território? É o coração. É a terra do coração. Se o teu coração abrir, se o teu coração amolecer, e se você dizer, entra Jesus, ele entra. E ele faz a obra na sua vida. É a terra do teu coração que ele quer entrar. Você que está assistindo esta mensagem, pode ser que você tenha problemas. Pode ser que você ouça vozes, veja vultos, tenha vontade de sair correndo na rua, gritando também. Você tem traumas. Você tem revoltas, frustrações, decepções, tem angústias. Você muitas das vezes não entende o que você sente. Você tem depressão. Você é bipolar. Você muitas das vezes é mal visto pela sociedade. Se sente isolado. É uma prisão. É o inimigo de sua alma que está investindo alto em você. Para você nunca conhecer o projeto de Deus, o plano de Deus na sua vida. Para que você nunca tenha um encontro com Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da fé, está em Hebreus 12:2. Mas Jesus é aquele que através desta mensagem está entrando na sua vida, quer entrar na sua vida. Se o investimento do inimigo tem sido alto na sua vida, o investimento de Cristo é maior. Ele conhece você. Ele sabe onde você mora. Ele sabe que muitos te rejeitaram. Ele sabe que você foi excluído. Ele sabe que você foi deixado para trás, porque a sociedade só sabe fazer isso. Tem um problema que não pode resolver, exclui ele da sociedade. Elimina ele, tira ele de cena. Isola ele. Não resolve o problema. Apenas tira o problema de perto de si. Jesus é aquele que quer resolver o teu problema. Jesus é aquele que quer te dar a vitória. Fique com essa mensagem.